O vídeo hoje vai ser um vídeo rápido sobre a atualização da Auren. Tem muita gente perguntando sobre isso, depois da queda e a respectiva alta que a gente teve aqui agora. O pessoal tá perguntando se ainda dá tempo de comprar, qual que é a situação da Auren e o que eu estou fazendo com a minha Auren, porque eu tenho uma Auren na carteira também. Não é uma posição irrelevante, inclusive eu tenho aqui 13k investido. É uma das posições relevantes da carteira, tá? Então, vamos lá. O que tá acontecendo com a Auren? Por que o pessoal ficou todo doido com a Auren, né? Por que o pessoal ficou preocupado, inclusive? A Auren caiu aí neste ano 37%. Se a gente pega pontos de mais alto valor até o ponto mais baixo valor ali, deu 40, 42% de queda. Então, realmente foi uma queda absurda para uma empresa. E a gente tem que entender o porquê que isso aconteceu para você entender se você tem que se posicionar ou não. Porque nem tudo que cai é oportunidade. Você tem que sempre se lembrar disso, não é porque o negócio tá caindo que é oportunidade. Às vezes as coisas caem porque realmente estão mais perigosas, mais arriscadas, ou porque é alguma coisa ruim. Eu interrompi seu vídeo de Auren aqui rapidinho só para te anunciar que no dia 11 de fevereiro, às 19 horas, eu vou fazer uma Masterclass sobre fundos imobiliários. A gente tá vendo agora o IFIX começando a dar uma recuperada. Você ainda tem uma chance excepcional de aproveitar vários fundos imobiliários de tijolos, vários fundos imobiliários de papéis, vários fundos imobiliários gigantes de maneira muito descontada, pagando bons dividendos para você aumentar seu yield on cost e acelerar a sua independência financeira. Eu vou te provar que você consegue comprar fundos imobiliários usando o método 2 em 1, esperando os fundos imobiliários mais descontados e maior oportunidade, porque muita coisa caiu, nem tudo é boa oportunidade, você tem que saber filtrar essas boas oportunidades. Então eu vou te ensinar a filtrar essas boas oportunidades para ter uma valorização no longo prazo e, segundo, ganhar muitos dividendos, né? Você tá aí com o potencial de ganhar 10, 11, 12, 13% de dividendo yield em fundos imobiliários seguros, grandões, absurdos, robustos. Isso aí, isento de imposto de renda ainda, né? Vai dar mais ou menos 0,9, 1% de dividendo ao mês, isento de imposto de renda. Nem renda fixa tá pagando isso. Então, se você não quiser perder essa Masterclass, onde eu vou mostrar o passo a passo do método 2 em 1 para você aplicar de maneira prática, é só você escanear esse QR Code aqui ou clicar no link da descrição para você se inscrever nessa Masterclass, beleza? Eu te vejo lá. Agora, para voltar aí pro vídeo, peço perdão aí pela interrupção rápida. E aí a gente tem que ligar o nosso farol de investidor de bom senso, porque é no momento que cai também que se abrem oportunidades. Então, o que você tem que fazer quando acontecem quedas, independente de qual seja o ativo, aqui a gente tá falando de Auren, é você ligar o seu radar de investidor de bom senso e tentar interpretar a situação para ver se o ativo realmente mudou muito seu fundamento, para ver se o ativo realmente não tem como sair do que ele entrou, né, algum problema caso seja, para ver se o ativo realmente caiu porque ele é ruim ou se realmente está abrindo uma oportunidade. Porque é no momento de queda que grandes fortunas serão geradas. Você não vai ver todo mundo ficando rico com Auren quando ele voltar lá para seus 13, 14 reais. Você vai ver o pessoal ficando rico com Auren quando tava comprando a 7, a 8 agora, né, e depois quando ela recuperar o seu valor aí, realmente construir patrimônio, dobrar patrimônio de algumas pessoas. Então, qual foi esse motivo da queda da Auren? Fazendo um resumo rápido para você dos últimos 6 meses aí de Auren, né, do que aconteceu com essa empresa, a empresa aprovou a compra e incorporação da ESB Brasil. O que é isso, cara? É uma movimentação gigantesca. Imagina você, pequenininho, comprando uma empresa grandona. Com a incorporação da ESB, a Auren vai ser a terceira maior geradora do Brasil, só vai ficar atrás da Eletrobras e da Indy. Então, realmente, a Auren está se tornando uma empresa gigantesca nessa parte de geração de energia. E ela já é destaque na comercialização de energia. Então, quanto mais ela gerar, mais ela consegue fazer o que ela mais faz bem, que é vender, comercializar energia. Só que as pessoas começaram a ficar com medo da Auren, começaram a vender a Auren porque a gente encontrou dois pontos principais que seriam obstáculos para essa compra. Primeiro ponto crucial é a dívida que vai aumentar. Inclusive, olha só, ao final de setembro, a dívida líquida da Auren totalizou 2,8 bi e teve um crescimento de 156%. Já a alavancagem medida em relação à dívida líquida com o EBITDA ajustado ficou de 1,6 vezes, que corresponde ao aumento de quase uma vez o EBITDA em comparação ao ano passado. Isso aqui porque ela nem falou sobre a incorporação da dívida da ESB, porque se ela tá comprando uma empresa e a empresa é endividada, você também compra essa dívida. E aqui o executivo da Auren explica que a companhia tem 5,2 bilhões de caixa ao final do terceiro trimestre e ainda teve recursos captados do mercado, que a gente já vai falar, e esse montante vai aproximar aí para 13 bilhões de caixa. E caso os acionistas da ESB optem em receber dinheiro, porque quem é acionista da ESB terão três opções: uma parte é receber praticamente tudo em dinheiro, outra parte é receber um pedacinho de Auren, um pedacinho de dinheiro, e a outra parte é receber tudo de Auren, né? Então você que é acionista da ESB, você vai poder obrigar a Auren, já que ela tá comprando seu papel, né? Ela tá comprando aquela empresa, você vai poder obrigar a Auren de pagar dinheiro. E aí, se ela tiver que pagar dinheiro, a operação seria um desembolso de 7 bilhões. Então ela falou que ela tá tranquila. Eu tenho aqui o dinheiro para pagar essa incorporação, eu tenho o dinheiro aqui para pagar essa compra, eu vou ficar devendo ele depois e eu vou ter que pagar isso aí a taxa de juros. Então o primeiro obstáculo é esse
aumento substancial da dívida. E o segundo ponto é justamente esse aumento exponencial da dívida, né, esse aumento crucial aí, relevante da dívida, em um momento concomitante de taxa de juros alta, curva alta, Banco Central subiu a taxa agora para 3,25. Então, quando você deve e a taxa de juros sobe, você está devendo mais, justamente porque sua dívida é indexada ao CDI, né? Principalmente quando ela é indexada ao CDI. Então a gente tem dois cenários aqui da Auren agora, né? As pessoas que não estão comprando Auren, estão vendendo a Auren porque tem o medo da dívida e o juro muito longo. Logo eu acho que a Auren vai comer grande parte do seu resultado, que antes ela usava para pagar dividendo, que antes ela usava para poder fazer algum crescimento mais sustentável. Ela vai comer grande parte desse resultado, desse lucro líquido, para pagar a dívida. E aí está pagando dívida, a empresa, apesar de ter incorporado a AESB, não acha que ela vai pagar dividendos, não quero a empresa agora porque eu preciso de dividendos. Então esse é o primeiro pensamento do acionista de Auren que está vendendo Auren. O segundo pensamento do acionista que não tem Auren, ou que tem Auren e está mantendo Auren, que no caso sou eu, né, ou eu sou um exemplo disso aqui, a Auren realmente fez uma compra absurda. Realmente agora a Auren, ela tem a tendência de ser uma das gigantescas aí do mercado, principalmente porque ela faz otimização com toda a sua base de funcionários, com todo o seu expertise de comercialização de venda. Tudo que ela faz de bem já na Auren, ela vai fazer agora com os ativos da AESB. E a AESB caiu no colo dela como algo que estava sendo vendido e ela teve essa oportunidade de comprar. Então eu fico imaginando a Auren agora muito maior do que antes, muito mais endividada do que antes, pagando muito menos dividendos do que antes, mas com potencial absurdo no longo prazo de se tornar uma grande pagadora de dividendos. E aí a gente precisa entender um ponto. A tese de investimento da Auren é geração de energia, eólica, solar e hidrelétrica. Se você não acredita nisso, meu amigo, não faz sentido você investir em Auren, mesmo que ela esteja descontada, não faz sentido você investir em Auren. Por quê? Se você, eu acredito, Léo, na tese do gás natural. Léo, eu acredito na tese, sei lá, de combustível fóssil mesmo. Léo, eu acredito na tese de energia nuclear. A Auren não tem nada disso dentro do seu portfólio. Então, se você acredita nisso, cara, a tese da Auren é fraca, principalmente porque você está comprando ela agora, para que ela resolva o seu problema com dívida agora e depois comece a pagar dividendos com o seu fluxo de caixa. Então, imagina, vamos supor que você invista agora na Auren esperando os dividendos futuros. E aí ela vai demorar de 3 a 5 anos para pagar toda essa dívida e voltar a pagar dividendos. É só um exemplo, tá? Só um exemplo. Não sei se vai demorar tudo esse tempo. Às vezes pode ser que demore até mais. E aí, quando chega lá nos 6, 7 anos de tempo que ela diminuiu a dívida líquida sobre a EBITDA dela, agora ela tá com uma situação muito mais confortável e agora ela pode voltar a pagar dividendos, estoura, né, uma nova energia nuclear. E a Auren não tem nada disso. A energia nuclear é muito mais eficiente do que a hidrelétrica, do que a eólica, do que a solar. E aí a Auren fica sem ter o que fazer. Pois é, aí realmente você rasgou dinheiro. Então você tem que acreditar na tese. No meu ponto de vista, eu acredito nessa tese porque a gente tá vendo revolução de inteligência artificial, de mineração de Bitcoin. Cada vez a rede vai ficar mais difícil de minerar, mais energia será gasta para minerar o mesmo número de Bitcoins. Inteligência artificial, hoje você tem duas opções. Você pesquisa no Google ou você pesquisa no ChatGPT, ou agora a DeepSeek, né? Você tem essas opções para pesquisar. E o pessoal pesquisa na DeepSeek, no ChatGPT, não pesquisa mais no Google. Tudo que você vai fazer hoje, eu tava vendo, se você tirar o ChatGPT de algumas pessoas, elas não funcionam mais, não sabe mais fazer nada, não sabe, eu quero somar, não sabe abrir a calculadora e clicar 5 mais 5, vai lá no ChatGPT, quanto que é 5 mais 5? E a inteligência artificial faz um gasto absurdo de energia, e eu só vejo a energia, o consumo de energia mundial aumentar, eu não vejo o consumo de energia mundial diminuir. Então toda fonte de energia, inclusive a eólica, a solar e a hidrelétrica, que são energias limpas, elas se farão necessárias no meu ponto de vista. Então a Auren, sim, é uma tese de investimento segura, na minha opinião, tá? E que vale a pena sim você comprar ela mais barata agora, para que ela passe por esse período aí de quitação de dívidas, né? Imagina você aí que tem uma família e aí você se endivida no cartão de crédito. Vai fazer churrasco todo dia. Primeiro você vai pagar o cartão de crédito, senão você tá lascado. Então não faz sentido você cobrar dividendo da Auren enquanto ela tá lascada com dívida. Olha só o que o CEO da Auren falou, ó. Tamanho importa, né? Sobre a união aí com a AES Brasil. A criação aí da terceira maior geradora de energia do país, e o Fábio, que é o CEO da Auren, acredita em desalavancagem rápida. O que é esse negócio de desalavancagem rápida? Ela se alavancou, pegou dinheiro prestado para comprar, e agora ele acredita que com o fluxo de caixa que ele vai otimizar ali da AESB, ele vai conseguir quitar muito rápido isso, porque a AESB, ela tá muito endividada. Isso aí não é dúvida, né? Tem 7 bilhões de dívida, muito endividada. Só que ela se endividou para construir projetos, e os projetos estão ficando prontos agora. A Auren comprou bem na hora, né? Comprar agora, ano que vem vai começar a sair os projetos, né? No caso, isso ano passado. Então esse ano já tem projeto saindo. Vai aumentar ainda mais o fluxo de caixa. Então
CEO, ele realmente acredita numa desalavancagem rápida. Ele acredita que ele vai pagar essa dívida de maneira muito rápida por conta do fluxo de caixa da empresa, que vai ser aumentado assim e exponencial. E aí, as pessoas que veem a Auren emitindo debentures agora, pô, mas a Auren já tá endividada, tá emitindo debenture e tal, porque debenture é dívida também. Pô, é muito bom que a Auren emita debentures. Por quê? Porque ela consegue financiar esse dinheiro, né, pegar esse dinheiro com os investidores a um valor mais baixo, né, uma dívida mais barata, um juro mais barato. E se a Auren tá conseguindo captar isso, porque ela conseguiu captar 5,4 bilhões nessa debenture, se ela consegue captar isso, significa que as pessoas estão acreditando no pagamento dessa dívida pela Auren. E se você é um debenturista de Auren, veja se faz sentido você ser apenas debenturista ou você ser dono da Auren, aquela que emite as debentures. Porque se você é debenturista de uma empresa, pensa comigo, isso aqui, não tô falando que você não tem que comprar debentures, tá? Tô falando disso não. No seu perfil de caixa lá, a parte do caixa, dentro do Kraken é a letra K, tem 10% do nosso portfólio tem que ser caixa, mas fora desse portfólio de caixa, não faz sentido, depois que você já completou seus 10%, seus 15%, seus 20%, depende do jeito que você quer montar sua carteira, 40% de renda fixa, depois que você montou essa renda fixa, não faz sentido você investir mais em debentures de uma empresa. Por quê? Se você investir numa debenture, você acredita que a empresa ela vai ter dinheiro para pagar a dívida e sobrar, porque se ela só pagar a dívida, ela vai ficar no 0 a 0. Aí faz sentido você comprar debenture, porque vai ter o mesmo nível de rendimento e você vai correr muito mais risco aqui na renda variável. Só que você não compra uma debenture pensando que a Auren não vai pagar. Então, se você acha que a Auren vai pagar, é porque ela realmente, você acha que o resultado dela vai ser maior. Afinal, ela tem que ter um resultado maior para pagar a dívida, manter o processo e continuar crescendo, que é algo que ela vem fazendo aí recorrentemente. Então, é mais fácil você, né, comprar a Auren, que você vai ter mais lucratividade no longo prazo. Vai ter muito mais volatilidade, muito mais risco? Com certeza, renda variável, diferente de renda fixa. Mas visando construção de patrimônio no longo prazo, é realmente muito mais efetivo você fazer parte da empresa do que fazer parte da emissão de debêntures da empresa. E aí, outro motivo que as pessoas ficaram muito tristes com a Auren foi quando isso aqui, ó. Em 2023, a Auren pagou R$3. Ela recebeu a indenização e pegou metade dessa indenização e distribuiu como dividendo. A outra metade ela fez de caixa, e aí, graças a Deus, ela fez essa outra metade de caixa, porque agora ela tem caixa para poder comprar outra empresa. O engraçado é pensar que se a Auren não tivesse adquirido a ESB, né, incorporada a ESB, provavelmente ela ainda tem um caixa muito grande e esse caixa provavelmente seria distribuído como dividendo, e aí você ia ver Auren aos preços de 11, 12, 13 reais, do mesmo jeito, na mesma situação, né, na situação pior, entre aspas, porque vai estar bem menor, e aí secando o caixa, e aí vai ficar mais difícil para ela conseguir adquirir uma outra, a ESB. Imagina depois que ela tivesse pagado tudo de dividendo, ia ficar muito mais difícil ainda para ela comprar, fazer aquisição de alguma outra geradora de energia, mas o preço da Auren ia estar lá em 11 mais ou menos, né? Se o pessoal não tivesse com medo dessa dívida aí, provavelmente ia ter caído, porque todas as ações da bolsa caiu, mas ia ficar muito mais próximo de 10, de 11 do que está hoje. Então é muito engraçado que poucas pessoas seguem a tese do Charlie Munger, né? O Barsi também fala sobre isso. Charlie Munger, ele fala o seguinte: cara, você tem que acreditar na tese, você tem que investir na empresa para ser parceiro da empresa. Então você quer que essa empresa cresça. Em momentos de crescimento vai ser dolorido, vai pagar menos dividendo mesmo, ela vai sofrer um pouquinho mais, vai ter mais risco percebido. Mas você é parceiro ou não é? Você só quer ser acionista da empresa quando a empresa é boa? Tem até um versículo bíblico lá em Lucas, né? Que Lucas fala, pô, você tem que amar seu inimigo, porque amar o seu amigo, isso qualquer um faz. Você amar sua esposa, pô, teoricamente todo marido ama a esposa, né? Então essa percepção de risco realmente vai afastar muitas pessoas, mas justamente o risco que vai te proporcionar grandes resultados. Então se você quer investir só em empresa que já tá pagando bons dividendos, só em empresa que é muito segura, que não tem dívida, que, meu Deus, cara, você vai ter que pagar caro por isso, porque todo mundo tá fazendo isso. Todo mundo quer assim, né? Todo mundo prefere assim. Então você, pra multiplicação de capital, você tem que correr um pouquinho mais de risco. Sem risco, né? Sem risco não tem ganho, cara. E aí, só pra gente finalizar o vídeo, eu quero te mostrar aqui como que tá o cronograma de amortização dessa dívida da Auren. Aqui você consegue perceber que ela tá com 5,4 bi de caixa e ela tava aí com a sua dívida bem tranquila pra pagar, né? Era 3,8 bi depois de 2030 lá, então ela tinha um prazo médio aí de 7,3 anos. Grande parte é por emissão de debêntures, outra parte é subsidiada pelo BNDES, né? Uma dívida muito barata, e aí você consegue ver aqui, inclusive, que grande parte é pelo IPCA. Então a taxa de juros subindo, a dívida até dá uma caída, né, no valor patrimonial ali da dívida. E aqui na parte de perfil da dívida, você consegue perceber que grande parte é IPCA, né? Grande parte é IPCA. E apenas 7% é CDI. Então a dívida, ela não vai subir absurdamente com a taxa de juros alta, mas sim, a taxa de juros alta vai ter uma percepção de risco muito maior pro acionista, né? Não é uma coisa que, meu Deus do céu, vai subir a dívida absurdamente, o quanto que ela vai ter que pagar mensalmente. Quando você indexa IPCA, você travou uma taxa que você emprestou, IPCA mais 5, por exemplo. Você travou essa taxa aqui que você emprestou, você não vai pagar mais do que essa taxa pré-fixada, e o IPCA você paga o pós, né? O pós fixado do IPCA. O IPCA tá 4% agora. A taxa de juros está muito alta, 15%, mas pouco chega a 18%. Isso, teoricamente, tem que pressionar o IPCA para baixo. Então a dívida da Auren fica aqui nesse intervalo. Se você fosse indexado 100% do CDI, se a taxa de juros tá de 15 só para 16, sua dívida aumenta. Sobe
para 17, sua dívida aumenta. Aqui é só 7% que está indexado CDI. Isso aqui é antes, tá? Isso aqui é antes da ESB. Com a incorporação da ESB, olha só o que vai acontecer. Você vai ter aqui um aumento da dívida absurda. A dívida líquida da Auren é de 3,2 e a dívida líquida da ESB é 9 bi. E vai ter um total aí de 17 bilhões de dívida líquida. É muita coisa. Depois da incorporação aí, a dívida líquida sobre EBITDA, que antes estava saudável, né? De 1,8 até 3% é saudável. Aqui você vai ver que vai ficar uma dívida líquida realmente aí muito alta, 5,3. Então você tem que entender que sim, cara. Vai ficar uma dívida líquida muito alta aí de 4,9, né? 5,3 aqui é da ESB. Você tem que entender que sim, cara. Tá endividada. Tem esse probleminha aí da dívida com juros altos. Tem esse probleminha aí realmente da economia tá um pouco mais lenta agora, né, para venda. Mas a intenção é que isso mude, né? Esse é o cenário muito fácil de ser mudado, apenas um corte fiscal, alguma coisa que mude realmente o governo ali, né? A política econômica do governo, né? Não é quem tá lá, mas a política econômica que rege o governo atual. Cara, se a gente mudar isso aí, perspectiva de juros cai, a hora dispara, passa um tempo aí, quita essa dívida, melhora ainda mais. Você vai ter uma empresa na sua carteira que é muito maior, muito mais robusta, que gera muito mais fluxo de caixa. E esse aposta, né, nessa robusta geração de caixa aqui, né, com essa operação combinada, é justamente, você imagina, tem muito dinheiro entrando dentro da empresa, então ela pode quitar muita dívida, porque agora esse vai ser o foco. E eu até prefiro que seja esse foco dela. Eu não quero receber dividendo da hora agora, eu quero que ela quitar essa dívida. Só que, imagina, depois que ela quitar a dívida, a geração robusta de caixa vai continuar acontecendo. E aí ela tem duas opções, ou ficar comprando novas geradoras e ficar nisso aí para sempre, né, como uma empresa de crescimento, e ela vai agregando valor ao acionista na cotação, ou ela pode distribuir dividendos. Então acredito sim que a Auren vai ser previdenciária no futuro. Hoje ela não é, né? Hoje ela não é. Ela é uma empresa jovem aí, depois da incorporação da Votorantim, da CESP, tá pagando dividendos aí tem 3 anos. Grande parte do dividendo foi por causa de indenização, não foi porque tá gerando caixa não. O que você vê ali em 2022, que foi o que realmente gerou caixa, foi 10 centavos. Mas sim, a empresa, ela vem melhorando, né? O lucro líquido aqui do terceiro trimestre foi 270 milhões, enquanto no terceiro trimestre do ano passado, por conta de alguns ajustes contábeis, ela teve 838 milhões de prejuízo. Teve ajuste contábil da indenização, mas você vê que a Auren tá melhorando, né? Então, para finalizar, acredito que sim, é um bom case de investimento. Isso aqui não é recomendação de investimento, pelo amor de Deus, não é recomendação de investimento. É uma ação que eu tenho na minha carteira, não estou me desfazendo, não estou aumentando minha posição nela agora, porque eu já tenho uma posição relevante nela e eu vejo algumas outras empresas com maiores oportunidades. Mas para quem tá com a Auren na carteira, você tem que ficar tranquilo, entendendo esses dois pontos e decidindo o que você quer fazer, né? Se você quer sair ou se você quer manter. Você que tá do lado de fora da Auren, se você for entrar, você tem que entender também sobre esse perfil aí de longo prazo dessa empresa, que provavelmente ela vai te deixar aí no 0 a 0 por um período de tempo. Você consegue abrir mão de rentabilidade de curto prazo para colher uma rentabilidade muito maior no longo prazo? Se sim, né, talvez a Auren seja uma opção para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo, que será excepcional.